Olá pessoal, sou a professora Cássia e estou aqui hoje para a gente conversar sobre LGPD na administração pública. Então vamos começar a nossa aula. Pegue papel e caneta e vamos anotar. Primeiro passo, elaborar o plano de ação. E o que é feito nessa fase? Como que nós vamos elaborar esse plano de ação? O que consiste esse primeiro passo de elaboração do plano de ação? É o momento em que as pessoas das unidades estratégicas daquele determinado órgão vão se reunir e vão estabelecer um cronograma de atividades, de que forma a atividade de adequação vai ser distribuída dentro daquele órgão, qual vai ser a participação de cada unidade dentro desse processo de adequação. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é a nomeação do comitê ou comissão de proteção de dados pessoais dentro daquele órgão. Como que isso vai ser feito? A instituição vai publicar um ato normativo indicando quais pessoas vão compor esse comitê ou essa comissão que vai tratar de todos os assuntos relativos à proteção e privacidade dos dados pessoais dentro daquele órgão. Essa é uma exigência da Lei Geral de Proteção de Dados e também do Tribunal de Contas da União. E o será também nos tribunais de conta dos estados. Esse comitê, essa comissão, tem um papel fundamental de auxiliar o órgão na tomada de decisão junto à alta administração nos assuntos referentes à proteção e privacidade de dados pessoais dentro daquela instituição. Nesse momento, é importante deixar claro que, além de nomear as pessoas que vão compor esse comitê, nesse segundo passo é importante também fazer a nomeação do encarregado de dados, ou DPO, DPO as a Service, enfim, aquela pessoa que assumirá a responsabilidade de dialogar entre as unidades daquele órgão e a alta administração, e também ser ponte para conversar e atender às necessidades dos titulares de dados, Porque, pela Lei Geral de Proteção de Dados, os titulares entrarão em contato com os órgãos públicos para saber sobre o tratamento dos seus dados pessoais. Quem vai receber essas solicitações? Quem vai atender a demanda do titular de dados? O encarregado de dados. Então, ele precisa estar nomeado. Esse ato de nomeação e de constituição precisa ser publicizado, Nomeação do encarregado de dados e constituição do comitê ou comissão de proteção de dados pessoais. Tudo bem até aqui? Se não tiver, deixa aqui no comentário a sua dúvida que depois eu respondo para você. O terceiro passo é a realização da conscientização. Gente, é uma etapa fundamental para o sucesso da adequação dentro do órgão público. Aliás, dentro de qualquer empresa, tá? Mas dentro do órgão público é fundamental para engajar o time, para engajar os servidores, os gestores, toda aquela equipe que vai trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados. E também, não vai trabalhar diretamente, mas todo mundo está envolvido, porque todos nós somos titulares de dados. Então, todos nós somos alvo dessa lei. Nós estamos envolvidos nessa lei de alguma forma. E nesse momento, vou dizer para vocês, não confundam a conscientização com palestras para ensinar o que é a lei, para ensinar o que é. Gente, as pessoas pegam a lei, elas leem, elas vão entender o que está escrito, elas vão saber o que precisa ser feito. A conscientização não é para isso, não tem essa finalidade direta. Conscientização não é palestra. A conscientização é o momento de trazer o servidor, de trazer o gestor para junto desse projeto, para ele participar, para ele entender o papel dele ali e ele entender o quão fundamental é mudar a mentalidade, a postura, as suas atitudes no dia a dia com as pequenas coisas, tipo aquele bilhetinho amarelo com a sua senha pregada no computador. Pronto, gente, é isso, vamos acabar com isso. Como que ele vai ter essa consciência? Como que ele vai partir para uma postura inovadora frente a essa necessidade que a Lei Geral de Proteção de Dados está pedindo para todo mundo ter? Fazendo uma boa conscientização. Certo? Só recapitulando, conscientização não é palestra, ela é uma etapa fundamental para engajar o seu time, para trazer ele para perto de você, para fazer uma adequação
perfeita, maravilhosa, efetiva, tá? Quando eu falo assim, perfeita, maravilhosa, eu quero dizer que tenha resultados efetivos para a sua organização. Próximo passo é elaborar o inventário de dados. Gente, essa fase eu vou contar para vocês, não é uma fase fácil, tá? Eu diria para vocês, a fase mais demorada. Tá? Não vou entrar em detalhes porque ela realmente tem muito passo a passo e aqui a gente está só indicando que ela é um passo para fazer essa adequação. E o que seria especificamente fazer nessa fase? Como que a gente vai trabalhar esse inventário de dados, né? Também chamado de mapeamento de dados. É feito um levantamento de todos os dados pessoais que são tratados por aquele órgão. E aí eu vou dividir em dois pontos diferentes. Os dados pessoais que são tratados naquele órgão, eles podem ser tanto dos seus servidores, dos seus colaboradores, dos estagiários, de empresas parceiras que prestam serviço àquele órgão público, certo? Ou seja, pessoas que estão ali, que trabalham ali. E, de outro lado, quem? O cidadão. Então, o cidadão a quem é direcionado aquela prestação de serviços é alvo de proteção. Os dados pessoais do titular é alvo de proteção da lei. Aliás, a principal, né? Então, digamos assim, eu preciso deixar claro para vocês que nessa fase é importante mapear os dados tanto do titular de dados, que vai acessar os serviços públicos que são oferecidos por aquele órgão, quanto os dados dos titulares, pessoas que trabalham naquele órgão. Depois a gente faz uma aula para explicar para você bem direitinho o que é feito, como que é feito, né, como que tem sido feito, quais são as orientações da NPD para essa fase de inventário de dados, ok? Mas é só para vocês anotarem que é importante ter essa fase, que ela entra nesse ponto aqui. Feito então o inventário de dados, ultrapassado esse passo, essa fase de fazer o mapeamento, nós vamos para o próximo passo, que é o quê? Fazer o relatório de impacto de dados pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados nos obriga a fazer esse relatório em duas situações. A primeira, quando houver tratamento de dados sensíveis, ou seja, no levantamento de dados que foi feito no passo anterior, eu descobri que eu trato dados sensíveis. E vamos lembrar o que são dados sensíveis? Dados sensíveis são aqueles dados pessoais que podem gerar algum tipo de discriminação. São aqueles dados pessoais que me trazem informações que em algum momento essa pessoa pode sofrer algum tipo de preconceito ou discriminação em razão deles. Exemplo, a questão racial, que raça que ela é, que religião que ela tem, até a questão de doença, né? Assim, exames de saúde que ela tenha, filiação a partido político, enfim, são dados pessoais que podem expor a pessoa a uma situação que ela vai estar mais vulnerável, por isso que a legislação chama de dados sensíveis. Então, toda vez que no meu levantamento de dados eu tiver essa informação de que eu trato dados nessa categoria, eu tenho que fazer um relatório de impacto. Ele é chamado RIPD, na tradução do inglês, que veio da GDPR, do DPIA. Então, seja DPIA, seja RIPD, estaremos falando da mesma coisa, porque tem muita gente, vou fazer esse parênteses aqui, porque as pessoas ficam perguntando, mas não é a mesma coisa? É diferente? O que tem em um que não tem no outro? O DPIA é um relatório de impacto previsto lá na GDPR, que é a legislação europeia que inspirou a LGPD, né? A LGPD ela foi inspirada no modelo lá europeu da lei de proteção de dados da Europa, denominada GDPR. Lá na GDPR ele tem esse nome, tá? E aqui ele é o RIPD, que é o nosso relatório de impacto de proteção de dados, tá? Então sempre que eu tiver dados sensíveis eu preciso fazer esse relatório. Uma outra situação que a lei obriga a fazer esse relatório de impacto é quando no levantamento de dados eu descubro situações que eu vou precisar usar a base legal do legítimo interesse. Eu não vou entrar muito nesse detalhe nesse momento sobre o legítimo interesse, porque é uma base legal que nós nunca vamos utilizar na administração pública, tá? A Lei Geral de Proteção de Dados deu uma base legal exclusiva para a administração pública, que é políticas públicas. Ninguém mais pode usar essa base legal, só a administração pública. Ela é exclusiva da administração pública, tá? Ao passo em que
O legítimo interesse não pode ser usado pela administração pública, por questões muito óbvias, né, minha gente? Legítimo interesse de quem? Pela lei, do empresário, do controlador, daquela empresa privada. E no serviço público a gente trabalha com o interesse de quem? O interesse público. Então, o interesse público ele vai sempre se sobrepor. Então, a gente nunca vai utilizar legítimo interesse pessoal, ou de um ou de outro. É sempre legítimo interesse para a pessoa na empresa privada, para aquela situação de negócio, aquele modelo de negócio que justifica essa base legal na iniciativa privada, ok? Gravem isso é muito importante, tá, gente? E a última hipótese em que nós teremos que elaborar o relatório de impacto e proteção de dados é quando no levantamento de dados eu perceber que determinado grupo de dados pessoais estão muito vulneráveis à segurança e proteção da sua privacidade. Então, quando eu perceber que um determinado grupo de dados pessoais que eu levantei, tá? Lá na minha fase de inventário de dados, eu já tomei conhecimento que existem esses dados, que eles estão muito vulneráveis, suscetíveis a risco, com maior probabilidade, eu vou elaborar um relatório de impacto para esses dados. Por quê? Porque eu vou relacionar quais são eles, o nível de risco que eles oferecem, que medidas eu vou tomar para mitigar esses riscos, buscando maior segurança, né? Que salvaguardas eu vou estabelecer para uma eventualidade, né, de incidente de segurança. Então esse relatório ele é muito importante para esses casos. E aí a gente já vai para o próximo passo, que é fazer o Gap Analysis, né? Que é o quê? É um relatório de gerenciamento de risco. Tá? Não confundir com o relatório de impacto. Nesse relatório, eu vou apresentar todos os dados pessoais que eu encontrei na situação vulneráveis, sejam eles sensíveis ou não, tá? Então, no Gap Analysis, eu vou além do relatório de impacto. No relatório de impacto, eu faço o levantamento, eu estabeleço as medidas e coloco as salvaguardas. Né? Lá no Gap Analysis eu vou fazer levantamento de todos os dados, até para aqueles que não oferecem um risco alto, mas oferece algum risco. Ah, professora, mas todo dado pessoal, ele oferece risco? Ah, a exposição do dado pessoal, ela oferece risco? Né? Mas existe aquele risco que é o risco que a gente prevê, né? É aquele risco que já é quando você se cadastra num site, que você vai fazer uma compra, você precisa botar o seu cartão de crédito, você tem ali o risco, é um risco que você tem uma margem, né, para você correr, você corre o risco, né? O site é 100% seguro, 100% seguro até que alguém entre nele, invada ele, tire tudo de lá e faça qualquer coisa. Né? Agora, existem situações em que o risco ele é óbvio, né? É aquele risco que não é esperado. Quando é um risco que é esperado, você se prepara para evitar uma situação, né, de dano muito grande. Agora, quando é uma situação que você bate o olho e já vê que aquilo ali é realmente... Por quê? Porque está desprotegido, porque não tem um sistema, porque não tem uma proteção adequada, você vai ter que fazer o quê? Um gerenciamento, de contingências. Caso isso daqui, caso aquilo ali vá... Então, assim, é elaborado nessa fase, tá, do Gap Analysis, toda essa sistematização para gerenciar situações de risco que venham a ocorrer com esses dados pessoais. Nós vamos então para o sétimo passo, que é o quê? O gerenciamento de documentos e sistemas. O que a gente fala de gerenciamento, sistema? O que eu que denominei essa fase de gerenciamento documental e de sistemas? Porque é nessa fase que a gente vai, após o inventário de dados, de estar ali já com tudo mapeado, né? Com os riscos apontados, eu vou fazer o quê? Eu vou olhar a minha documentação, eu vou olhar os meus sistemas, o que eu tenho atualmente que eu posso manter, que está ok, que é seguro, que me dá segurança para esses riscos, ou o que eu preciso desenvolver para proteger esse determinado grupo de dados pessoais que ninguém nunca nem viu que eles existiam, ninguém nunca percebeu que eles estavam tão expostos e suscetíveis. Então, nessa fase de gerenciamento documental e de sistemas, é que eu vou fazer esse gerenciamento. Como que eu faço esse gerenciamento? Esse gerenciamento documental e de sistemas. Eu vou olhar os meus contratos, eles têm cláusula de proteção de dados? Como que tá, vamos colocar assim, a LGPD nos meus contratos, nos meus documentos? Como que tá nos meus contratos, nas minhas contratações diretas?
As empresas que prestam serviços para o órgão público, essas empresas, elas estão adequadas? É o momento em que você pede para eles, olha, os contratos dos seus funcionários, como é que tá? Tá tudo certo? Porque existe uma responsabilização para essas empresas também. Tanto o controlador quanto o operador, eles são responsabilizados solidariamente de acordo com a LGPD. Então, assim, não adianta nada o órgão público fazer tudo bonitinho, se adequar, se colocar em condição de dizer que está adequado à LGPD, se as empresas parceiras que prestam serviços não estão adequando os contratos dos seus terceirizados, né? Enfim, as empresas que fazem a contratação dos estagiários, quando não é o próprio órgão que faz aquela provinha, né? E o estagiário entra direto. Existe uma empresa que faz essa seleção toda e só encaminha o estagiário. Essa empresa que está fazendo a seleção lá, tá ok? Tá fazendo certinho? Tá seguindo a LGPD? Então, nesse momento, você chama todo mundo para fazer, né, assim, dá uma olhada, ver como é que tá, ver se tá tudo ok. E aí sim você chama as áreas, né, diretamente ligadas a essa adequação documental e de sistemas, para poder dar um suporte e aí fazer um levantamento, fazer relatório daquilo que está funcionando, daquilo que pode melhorar, colher sugestões. Então é nessa fase que é muito importante fazer todo esse levantamento. Vamos então para o próximo passo. Nosso 8º passo é mapear, na verdade, fazer um levantamento, né, dos entregáveis, dos documentos entregáveis e também de estabelecer o canal de denúncias. É fundamental constar na política de privacidade e nos documentos em que o órgão público dá transparência e publiciza o tratamento de dados pessoais que ele está realizando, indicar quem é o encarregado de dados, porque é a pessoa que vai receber, como nós dissemos lá no começo, né? É aquela pessoa que vai ser a porta de entrada, vai ser o acesso do titular, de quem quer esclarecimento, de quem pede informações, né? E também é importante, ao lado do encarregado de dados, ter um canal de denúncias estabelecido. Porque o compliance em LGPD, ele exige que nós tenhamos estabelecido esse canal de denúncias. É fundamental esse canal de denúncias ao lado da nomeação que nós falamos lá atrás, do encarregado de dados, que é quem vai receber a porta de entrada, né? Que vai receber as solicitações, vai atender o titular, né? E o canal de denúncias, porque se isso não estiver funcionando, se o encarregado não conseguir atender a demanda, porque o encarregado de dados não vai cuidar de tudo sozinho, ele pode buscar ajuda com o pessoal do comitê. É nessa fase também que são listados os entregáveis. O que são os entregáveis? Os entregáveis são documentos que precisam ser elaborados para poder demonstrar que houve uma adequação à LGPD. São informativos, cartilhas, aditivos contratuais de relação de trabalho, enfim, né? Qualquer documento que seja necessário incluir cláusulas para poder demonstrar que houve uma adequação dentro daquilo que a LGPD pede que seja feito, para demonstrar que foi feito, né? Sistemas que foram criados, que foram desenvolvidos, que foram aperfeiçoados, né? Nessa fase, então, é feito esse levantamento, uma lista de tudo que foi feito, o que está faltando fazer. Então vamos fazer. Curiosidade. Política de privacidade. Esse é o melhor momento para se elaborar a política de privacidade. Não sabia, achava que era lá no começo. Pois é, muito órgão público está fazendo, o TCU disse que tem que fazer, o TCU falou logo no começo, né? Tem que nomear encarregado, tem que constituir o comitê e tem que ter política de privacidade. E aí com isso, quem não estava fazendo adequação falou, então eu vou começar por aí. Antes feito do que não feito, né? Então, o pessoal começou a fazer. Mas, se você já tem política de privacidade, se o seu órgão já elaborou a política de privacidade para atender essa demanda, pega agora, nessa fase, e faz uma revisão. Por quê? O que é a política de privacidade? É o documento que mostra para o titular como que é feito o tratamento de dados dele dentro daquele órgão público. Como que você vai saber isso lá no começo se você não fez um mapeamento? Como que você vai definir o fluxo de dados, corrigindo e ajustando dentro de uma adequação correta e efetiva para chegar no final e ter um modelo completamente diferente?
Então, nesse momento, quando a gente fala que nesse passo é o momento de ajustar os entregáveis, inclua também a sua política de privacidade, que provavelmente foi feita lá atrás, no comecinho, porque aí você vai ver o tanto que você evoluiu, o tanto que você fez de ajuste e o tanto que você vai modificar na sua comunicação com o titular de dados, ok? Fica essa dica aí. O próximo passo é realizar o treinamento. Nosso 9º passo é a realização do treinamento. Qual a diferença desse treinamento para aquela conscientização que teve lá no começo? Ah, mas eu já não fiz a conscientização, eu já não conversei com as pessoas, lá tem que conversar de novo. Tem pessoas que chamam de treinamento inicial, treinamento final. Aqui a gente fala do treinamento, eu costumo chamar de conscientização, porque eu não entendo que seja palestra, que seja um trabalho, né? É mais conscientização mesmo, tem uma outra proposta que é de engajamento do time que vai trabalhar. E aqui nesse momento do treinamento é onde você vai mostrar para todo mundo todo esse trabalho que foi feito, o que foi ajustado. Tipo, como era antes e agora como que vai funcionar, né? Apresentar todo esse trabalho, falar dos documentos, apresentar a política de privacidade, né? Mostrar a cartilha, é interessante nesse momento mostrar uma cartilha, um código de boas práticas, orientar as pessoas para quê? Para que elas possam dali para frente entender como que vai funcionar, o que está funcionando, quais foram os sistemas que foram adaptados, quais foram os sistemas que foram criados para fazer a gestão desses dados pessoais, né? Conhecer, muitas das vezes a pessoa não conheceu, não sabe quem é o encarregado de dados, como que funciona, como que é o fluxo de informação dentro lá da ouvidoria, do canal de denúncias, como que funciona, como que é a sistematização interna da LGPD dentro do órgão. Como vai ser a governança de dados dentro daquele órgão, apresentar o fluxo de dados pessoais dentro daquela organização. É o momento em que você vai mostrar para a sua equipe todo o trabalho que foi feito por uma outra equipe que de repente não foi ela, né? É o momento de reunir todo mundo e apresentar o trabalho que foi feito e pedir, né, a colaboração de todo mundo para manter aquilo funcionando. E aí a gente vai para o último passo, o 10º passo, que é justamente o monitoramento. O monitoramento é um passo fundamental e essencial para manter tudo o que foi feito de adequação funcionando e aprimorando também, porque é quando a roda começa a girar que a gente vê realmente qual é a engrenagem que está indo bem e qual é a engrenagem que precisa ser ajustada, não é mesmo? Então é muito importante fazer o adequado monitoramento, é uma fase essencial, ela fecha com chave de ouro toda a adequação que você fizer no seu órgão. Então é isso, pessoal. A gente termina aqui a nossa aula de hoje, apresentando para vocês esses 10 passos, essas fases, né, para o processo de adequação dentro da administração pública. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, deixa o comentário aqui embaixo que eu vou responder para você, tá? Se vocês gostaram, deixem um joinha, deem o like, compartilhe com aquele seu colega de trabalho que precisa saber disso, né? Ou com qualquer outra pessoa que vai ser interessante saber esse conteúdo. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho que você vai receber a notificação das próximas aulas, tá bom? Obrigada, até a próxima!